Oi, 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 seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rebeca Aquino, mas pode me chamar de Beca. E eu gosto muito de pensar que esse espaço que a gente está construindo aqui juntos, ele é um espaço para a gente respirar fundo, uma pausa no nosso dia, para pensar, refletir, questionar um pouco e principalmente sem pressa. E sem aquela urgência de entender a fórmula mágica e a resposta pronta para as situações que, enfim, atravessam a gente no nosso dia a dia. E também penso que esse lugar aqui, ele não é só meu, ele é nosso, porque quero que vocês saibam que a gente pode construir esse espaço também de diálogo, de conversa ali nas redes sociais. Porque eu tenho certeza que enquanto eu falo, tem alguém aí do outro lado lembrando de alguma situação, se reconhecendo ou até discordando. Porque o bom da gente poder conversar e construir um lugar, né, esse espaço assim, da gente poder pensar coletivamente, para que a gente não tenha certeza sobre nada, mas que a gente possa ter essas trocas. E hoje eu quero falar de algo que todo mundo já viveu, mas que quase ninguém para perceber. Como é que emoções ruins dessas que chegam de repente podem virar convicções sobre a vida, sobre o outro, sobre a gente? Então, pega um café e vem comigo. E para começar, falando desse tema, eu quero trazer um exemplo que talvez todo mundo já viveu, todo mundo já sentiu e já experimentou. Quando você manda aquela mensagem no WhatsApp e a pessoa não te responde. No início é só isso, uma mensagem sem resposta. Mas, dependendo de como você está no dia, esse silêncio pode ganhar outro significado. Se você está magoada, você pode pensar, ele tá me ignorando, ela tá me ignorando. Se você está insegura, talvez isso vire, ele não gosta, ela não gosta mais de mim. Percebe como a emoção, ela vira um filtro? É como se a dor, a raiva daquele momento começasse a distorcer tudo. E aí entra o tal do viés de confirmação. Quando você passa a acreditar nessa versão, qualquer silêncio, qualquer detalhe, parece servir de prova para sustentar essa ideia. É só ele demorar mais 5 minutos para responder e pronto. Você pensa, tá vendo? Eu tinha razão. Mas será que tinha mesmo? E é aí que mora o perigo. Quando a emoção deixa de ser só uma reação ao momento e vira uma espécie de verdade absoluta, ela começa a guiar tudo o que a gente faz. Se eu acredito que alguém não gosta mais de mim, talvez eu me afaste antes mesmo de tentar conversar com essa pessoa. Se eu penso que todo mundo está contra mim, posso começar a me defender antes mesmo de ouvir qualquer palavra que aquela pessoa tem para me dizer. E sem perceber, o que começou com um sentimento passageiro foi virando a lente pela qual eu interpreto tudo. O que o outro diz, o que o outro não diz, o jeito que ele me olha, o silêncio. É como se aquela emoção contaminasse todo o resto. E aí qualquer detalhe parece confirmar aquilo que eu já estava sentindo. E isso acontece mais do que a gente percebe. E eu gosto muito de utilizar de exemplos. E quem me conhece sabe que eu faço muito isso. E eu vou tentar ser um pouco mais clara aqui no que eu tô tentando trazer, tá? Quando uma relação que machucou a gente lá atrás e a gente não elaborou muito bem o luto ou o fim, né, dessa relação, e eu não tô me referindo só à relação romântica, sem que eu note, sem que eu perceba, essa relação ela começa a servir de régua para medir todas as outras. Uma infância cheia de críticas, por exemplo, na vida adulta, faz com que a gente ache que todo elogio é suspeito, né? Ou um dia ruim, que traz uma sensação de fracasso. Quando a gente vê, já tá acreditando que já definiu toda a nossa semana, acabou com o nosso dia, acabou com o nosso mês. O problema é que a gente não entende que a emoção ela é passageira, mas a depender de como eu estou tão convicto acerca daquilo que eu estou sentindo, vira uma certeza absoluta. E isso começa a distorcer o jeito que a gente enxerga tudo. O outro, a gente, a vida. E não é porque doeu que precisa virar a única versão possível da história. Mas no meio da dor, a gente quase sempre acredita que é. Na Gestalt, a gente fala muito sobre presença. E presença não é só sobre estar aqui, é sobre estar inteiro. É dar espaço para sentir o que está acontecendo antes de sair correndo para uma conclusão.
confusão. Porque quando a gente não está presente, a emoção ela toma conta de tudo. É como se ela pegasse o volante e dissesse: eu decido pra onde a gente vai, viu? Se eu tô magoada, ela pode me levar pra ideia de que ninguém liga pra mim. Se eu tô com medo, posso acreditar que tudo vai dar errado. E quando eu vejo, já tô reagindo a partir dessa história, não a partir do que de fato está acontecendo. E quando a gente fala de presença, é diferente, porque eu percebo, ok, eu tô com raiva, mas aí eu também consigo perguntar: essa raiva fala de quê? De tudo? Ou só de hoje? Fala do que o outro realmente fez ou de feridas antigas que a situação me trouxe? É como se eu criasse um espaço entre o que eu sinto e o que eu faço com isso. E esse espaço muda tudo, porque sem ele a emoção vira verdade absoluta. Com ele, eu posso olhar para ela sem deixar que ela mande em tudo. Posso escutar o que ela tem para dizer sem transformar em sentença. E às vezes é só um dia ruim. Às vezes é só um cansaço acumulado. É só estando presente que eu consigo perceber essa diferença, entende? E não dá para fingir que isso é só sobre a gente. O jeito que a sociedade funciona hoje, ela empurra todo mundo para esse lugar. As redes sociais, por exemplo, aceleram tudo. A gente sente, já posta, já responde. Não tem espaço para pensar, para esperar a emoção assentar antes de transformar em opinião ou verdade. É tudo agora, é tudo definitivo. E nas relações não é diferente. Quantas conversas viram discussão porque alguém reagiu ao calor do momento? Um silêncio que não podia ser só cansaço vira sinal de rejeição. Uma crítica que podia ser sobre uma atitude vira prova de que o amor acabou. Uma frustração vira certeza de abandono. A gente não dá tempo para entender o que está sentindo. E aí, age como se a primeira interpretação fosse a única. Então, como evitar cair nessa armadilha? Eu não tenho a fórmula mágica, e desconfie de quem disser que tem. Mas algumas coisas ajudam. Primeiro, dar nome à emoção. Parece simples, mas não é. Dizer eu tô triste é diferente de dizer eu sou um fracasso. Nomear não resolve tudo, mas tira a emoção do lugar do invisível. Segundo, esperar. Sentir não é agir. Às vezes, a gente só precisa de tempo para a emoção assentar, antes de decidir qualquer coisa. E esse tempo não é fácil, porque muitas vezes a emoção de hoje carrega feridas antigas, memórias mal digeridas. É como se a dor atual ecoasse dores de outros tempos. Por isso ela parece tão urgente. Terceiro, conversar. Quando a emoção fica só na nossa cabeça, ela cria histórias. E quanto mais tempo a gente guarda, mais certeza tem de que a nossa versão é a única possível. Falar é abrir espaço para outra perspectiva. Dá à relação a chance de não ficar refém do que a gente sentiu sozinho. E tem um ponto essencial. Lidar com as emoções não é controlar tudo. Não existe um momento em que você aprende e nunca mais reage no impulso. O que muda é a consciência. Com o tempo, a gente começa a perceber o que sente, de onde vem e entende que emoção não é evidência. Ela mostra o que estamos vivendo por dentro, mas não diz toda a verdade sobre a realidade. Então, eu queria te deixar com uma pergunta. Quanta coisa você acredita sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida, que talvez tenha nascido de um momento ruim, de uma emoção que já passou? E será que tudo isso precisa continuar valendo? Talvez faça sentido olhar para essas certezas com mais calma. Escrever sobre elas, conversar com alguém, levar para terapia. Não para apagar o que aconteceu, mas para entender se aquela dor ainda merece tanto espaço assim. Porque, às vezes, o que mais pesa não é a emoção, é a história que a gente continua contando a partir dela. Obrigada por ficar aqui comigo. A gente se encontra no próximo episódio.